E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Hoje vamos dar sequência a esses vídeos que estamos gravando e falando sobre as regiões espirituais. Começamos falando sobre as regiões inferiores, falamos do umbral e hoje vamos falar das trevas, né? O que seria as trevas? Muitos podem se perguntar, mas a umbral não é uma região trevosa? E aí nós vamos compreendendo e não, né? Quando nós falamos de trevas, nós estamos falando das regiões mais inferiores e se pode conhecer. Nós estamos falando do lado sombrio dos seres humanos, o lado mais sombrio dos seres humanos. O que diferencia as trevas do umbral? Logicamente, como vimos, o umbral ele não tem organização. Os espíritos que lá habitam, esses espíritos vivem ali para satisfazer os seus desejos, os seus vícios, né? As suas paixões ainda muito animalizadas. Eles buscam para atender essas necessidades da alma. Então nós vimos lá e umbral é aquela ombreira, né? Os indivíduos não conseguiram passar pela porta das responsabilidades morais e ficam muitos espíritos ali, satisfazendo ainda os seus vícios, né? Os seus desejos animalizados dentro de uma devassidão, né? E o que seriam as trevas? As trevas é, né, uma região, né, onde tem organização. Os espíritos que habitam essas regiões trevosas são espíritos que procuram dominar as massas, né, e procuram escravizar a humanidade. Para isso precisam se organizar, né? E as organizações nessas regiões são muito perfeitas, né? São organização, é claro, né, ligada ao domínio, ao poder, né? E ali há uma hierarquia, e eles estão dentro dessa hierarquia no poder, são os mais astutos, né? Os mais cruéis. Então há um sistema ali jurídico dentro dessas regiões, onde prevalece leis, estatutos, regras, né? E nesse sistema não há misericórdia, não há compaixão com os erros. Se os indivíduos erram, são punidos cruelmente. Então eles mantêm, sim, através do medo, através, né, do pavor, e ali mantém o controle com mãos fortes, né, com mãos de ferro, onde controla ali aquela sociedade. Nesses ambientes também, né, em domina são espíritos altamente evoluídos no campo intelectual, são espíritos milenares, né, espíritos que dominam bem as leis, conhecem bem as leis físicas e as leis espirituais, né? E eles ali, como eles se intitulam, eles são os olhos das sombras, os olhos da maldade, ali olhando qualquer erro da humanidade para ali julgar, para condenar, né? Para escravizar. Então eles instituem os seus sistemas e eles vigiam, né, e conhecem a fundo a alma humana. Então, a da deslize, né, a da erro da alma humana, eles estão vigiando exatamente para dominar, para essas almas magneticamente fiquem presas, né, a essas regiões. Existem dentro dessas regiões trevosas, e são muitas, né? Como falamos lá do umbral, o umbral era a ombreira da porta, ou seja, a pessoa está ali no batente da porta, não está no lado de dentro nem no lado de fora. As trevas já é uma outra porta, né? Não aquela porta das responsabilidades morais,
mais uma porta e se abre, né, para esses mundos inferiores. E aí, como Jesus disse, né, eles não entra pela porta da responsabilidade e entra por outros compartimentos, por outros ambientes, né, é o ladrão e salteador. E eles vieram para matar, destruir, né, para ali subjugar a eles, e não entram pelas portas da responsabilidade moral, espiritual. Então existem outras portas, e as trevas são esses mundos inferiores onde existem muitas portas e muitos entram por essas portas. Então, nas trevas também eles têm um sistema de religião também. Então lá eles se intitulam, né? Eles se intitulam sacerdotes, eles se intitulam ali ministros do poder supremo, né? Então eles se colocam dessa forma. E aí é lógico, e a adoração desses irmãos estão vivendo desta forma, né? Eles têm uma adoração ao poder, adoração ao mando, né? Adoração à prosperidade egoísta, né? De usufruir dos bens espirituais, subjugando a muitos, né? Então, eles se intitulam ministros desse poder supremo aí na Terra. Eles se consideram deuses, né? E ali eles se sentem superior à humanidade. Então, eles utilizam a humanidade como ali um objeto de uso, onde eles vão escravizar, né? Onde tem os recursos para eles dominarem. Então esses espíritos, eles se sentem deuses e superiores à humanidade, é lógico, e a grande maioria desses espíritos trevosos já são muito evoluídos, mas no campo intelectual. São espíritos que têm muitas experiências, conhecem a fundo as leis magnéticas, as leis do campo mental, conhecem psicologicamente a fundo o homem, e conhece as leis que regulam a vida do espírito. Por isso eles dominam as massas, os espíritos, né? Tanto os desencarnados que vivem no umbral, eles dominam esses espíritos através dos próprios erros desses espíritos, e dominam também os encarnados e vivem dessa forma. Então, ele está sempre vigiado pela sombra, pelo mal, né? Como eles se intitulam, como os olhos da sombra e no mundo, estão vigiando a conduta do ser humano para apontar, para usar e para arrastar os seres humanos, e após o desencarne, né, para essas regiões trevosas. Então, as trevas, a diferença das trevas para o umbral, e as trevas são organizadas, são cidades e parece mais fortalezas, né? São cidades muito organizadas. E eles mantêm esse controle, como dissemos, pelo poder na questão do medo, né? Então impõem as suas regras, e eles que saem ali e ferem as leis, não tem misericórdia, não tem compaixão com os erros. Então eles vendem também a ideia, né? E não acreditam na regeneração dos seres humanos. Então eles defendem essas ideias, e os seres humanos não se regeneram. E os seres humanos, eles buscam os interesses pessoais, né? Então o ser humano jamais vai se regenerar. Então eles desafiam ali no campo das ideias, e defendem essas ideias de que o ser humano não tem mais jeito, e o ser humano é um animal, e é só ferir os interesses pessoais e nós vamos mostrar a nossa animalidade. E exatamente nesses pontos que eles vão trabalhando para dominar as massas. E aqueles que não têm um conhecimento das leis espirituais, quando ouve o discurso desses espíritos, começam a acreditar. Porque se a gente for olhar para nós somos muito imperfeitos, né?
nós temos muitos erros aí do passado, né? Nós andamos por caminhos tortuosos e continuamos andando. Então, quando esses espíritos defendem as suas ideias, a gente começa a acreditar neles. Mas precisamos ter muita prudência, porque devemos conhecer as leis espirituais também. Por esses espíritos, eles são muito intelectualizados e no campo da ideia tem que ter muito cuidado, senão eles convencem a gente. E eles, como dissemos, usam, né, as armas de todas as maneiras. Eles vigiam a da ponto aí da parte física, né, e das regiões inferiores, e ali eles vão brigando entre si para ganhar território. E logicamente e tem ali, né, um poder vai respeitando o outro, eles vão fazendo ali as suas associações de poder, vão negociando, né, porque no fundo eles querem dominar o mundo, né, dominar ali todos os outros espíritos e tudo aquilo que nós percebemos aí de maldade, a maior maldade no ser humano, a malignidade no ser humano, isso do outro lado da vida, né, nessas regiões, isso é comum, né, não tem compaixão, não tem solidariedade, não adianta apelar para estes campos, né? Mas mesmo nessas regiões trevosas, o bem atua, né? Não está abandonada, né? E aí, quando formos falar das regiões superiores, vamos ver como os espíritos de luz, os espíritos já equilibrados, os espíritos do bem, eles atuam nessas regiões para ajudar, para auxiliar e sempre dentro das leis, sem forçar nada, né? Então, aí para a gente trazer uma passagem, né, do Evangelho no Novo Testamento, melhor dizendo, na carta de Paulo, ali atribuída a Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, então Paulo diz ali, e nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. E aí vamos dar um ponto, é muito profundo e Paulo nos traz. Nós não devemos lutar contra a matéria. A matéria, né, é um recurso ali para que a gente possa ir aprendendo. Nós estamos aqui na matéria, nós estamos aprendendo a lidar com as leis materiais, né, um corpo físico, tudo isso é bom para que a gente possa crescer. A nossa luta não é contra a matéria, não é contra o sangue e a carne, né, e representa a matéria. A nossa luta é contra essas inteligências maiores e querem dominar as massas e querem escravizar. E nós somos dominados, né, exatamente nos nossos pontos fracos. Então nós devemos prestar atenção, porque o mal, ele só domina o outro quando o outro também anda na maldade. Então, se nós somos pessoas ainda que alimentamos a perversidade, a vingança, né? E alimentamos a vida de devassidão, né? Alimentamos os desejos ainda animalizados, estamos aí vivendo nos vícios, né? Se nós alimentamos todas as imperfeições da criatura humana, nós estamos sendo vigiados, né, por essas inteligências. E nós devemos ter muito cuidado, porque, como disse Jesus, eles vieram para destruir, para roubar, né, para escravizar. Nós precisamos ouvir a voz do pastor, nós precisamos ouvir a voz do bom pastor e ao Cristo. Então, todos temos imperfeições, mas nós devemos ter essa consciência e entender. E as leis de Deus, ela não pune, né? Assim, a lei de Deus é lei de caridade, ela nos dá a oportunidade da gente corrigir os nossos erros,
Deus não é vingativo, né? Ah, Deus, ó, vai pagar, vai fazer. Não, esses termos são termos da sombra. Deus é amor, é caridade, né? Se nós estamos passando por uma situação na vida, não é ali e Deus coloca, ó, tem que pagar, não é assim. Ele está colocando a gente em alguma situação para a gente possa depurar os nossos sentimentos, para a gente possa resgatar, né, erros do passado, mas trabalhando com recursos para isso, né? Ninguém resgata os erros sem trabalhar, sem ter recursos, né, para pagar esses erros. Então nós devemos mudar até o nosso vocabulário, né? Porque Deus, ele observa os nossos sentimentos. E quando percebe os nossos sentimentos está em desalinho, ele nos dá as provas para a gente possa corrigir esses sentimentos. E ele não obra assim, não tem, se amanhã, não, ele nos dá as provas eternamente, né? A pressa vai depender de nós, mas Deus vai nos dando as provas, porque ele é caridoso, né? A caridade não obra, né? Ele vai nos dando as provas e vai ali como um pai, né? Como uma mãe educa um filho, vai ali com muito tato educando esse filho. Então nós devemos prestar atenção nisso também. E aí, nesse resumo breve, né? Então nós entendemos que são as trevas. Quantas cidades, né, organizadas para o mal existe do outro lado? Muitas cidades, muitos agrupamentos, né? E o mal, as trevas, né, a malignidade, né, aquilo mais trevoso dentro do ser humano existe nesses lugares. Mas mesmo ali existe a esperança. Porque o ser humano existe o lado bom em cada indivíduo. E aí é só trabalhar esse lado bom e aos poucos a luz vai espairando as trevas. É com muito tato e se trabalha isso. Nós vamos ir finalizando esse vídeo e agradecendo a todos que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo, e pedimos aí mais uma vez para eles que não se inscreveram ainda no canal, possa se inscrever, e nós vamos estar trazendo esses vídeos de forma simples, né? E possa também estar divulgando esse material para outras mentes, outros corações aí participarem, compartilharem, né, se esclarecerem, tá bom? Então é assim que nós ajudamos uns aos outros, compartilhando é bom, e serve para nós, a gente compartilha também com os demais. E Jesus nos abençoe e o Cristo sempre nos esclareça. Amém.